Shalom, shalom, amados. As raposinhas precisaram sair das nossas vidas. Você já ouviu falar em raposinhas? Então, é o que a gente vai estar falando hoje nesse devocional. E é necessário que nos afastemos dela. Elas matam a vinha do Senhor nas nossas vidas. Então, onde que habitam essas raposinhas, né? Parece um termo muito doce, muito bonitinho esse bichinho, mas na verdade não. São coisas que ficam aí no nosso coração que precisam ser retiradas. E tem algumas que parecem mais graves do que a outra. Tô tomando o caminho de casa errado aqui, ó. Eu sou uma benção para tomar o caminho errado. Vou sair lá no meio do mato. Então, uma das piores delas que eu considero mesmo, porque não vai dar para falar sobre todas, é o orgulho. O orgulho é aquele conceito que eu tenho, né? Ele é muito elevado de mim mesmo. Eu acho, né? Que eu sou, né? Eu sou a tal, eu sei tudo. E é bem verdade que atrás do orgulho se esconde um complexo muito grande de inferioridade, de nós querermos ser validados, de nos proteger, porque lá no fundo nós sabemos, nós já fomos tão machucados, que aí nós precisamos levantar todas as armas para nos defender daqueles que podem significar ameaça nas nossas vidas. Só que o orgulho ele é muito perigoso. Ele nos afasta totalmente de Deus, porque ele bloqueia, né? Eu tenho uma ideia muito errada de quem eu sou, mesmo porque sem Deus nós não somos nada. Com Ele nós somos seus filhos amados. A nossa identidade é sermos filhos amados de Deus. E aí eu não quero ouvir, eu não quero aprender, eu acho que eu já sei tudo, eu já estou muito cheia para que algo entre. Já estou satisfeita comigo mesma, em mim mesma. E isso é muito prejudicial. Olha que fundo bonito que eu vou colocar no nosso vídeo aqui agora, olha. Flores, estão vendo só? Essa região aqui é muito bonita. Do lado de cá tem as branquinhas, ó. Olha só, que maravilha. Coisa mais rica, olha. Né? A vegetação é diferente. Hoje eu descobri que por aqui não tem manga. Coco, nada disso. Banana é muito pouco, imagina, hein? Mas tudo bem. Deus fez assim, não é mesmo? A obstinação é uma das filhas do orgulho, né? Que é a obstinação? É a teimosia, né? Eu quero acreditar que eu estou certa e eu acabo manipulando as situações e até meus pensamentos, os meus valores, para que eu esteja certa todo o tempo. Olha o que Saul fez. Obstinado como ele esteve, ele se autodestruiu, não é mesmo? E Deus falou para ele: eu não quero sacrifício, eu quero que você me obedeça. Mas aí para nós obedecermos alguém, e uma obediência que é indispensável para que tenhamos vida, é obedecermos a palavra de Deus, não é mesmo? Mas quando nós somos obstinados, teimosos, nós não queremos. Nós só queremos fazer aquilo que está na nossa cabeça, né? Eu estou certa, é isso, e eu não tenho que pensar em nada e ninguém. Amados, quem vai nos curar desse mal, quem vai trazer essa mudança de mente, como fala em Romanos 12:2, né? A fim de que nós sejamos transformados, renovados na nossa mente. E é muito importante essa ordenança, que quando nós aceitamos Jesus, nós vamos aceitar a mente de Cristo. E aceitar a mente de Cristo, conhecê-lo através da palavra, a presença do Espírito Santo, que nos revela quem é Ele. E nós fomos feitos, né, à imagem e semelhança de Deus. Aqui tem que ficar olhando para o chão, sabe? Que tem cobra. Então, a imagem e semelhança de Deus, Jesus o primogênito, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Primogênito é o que vem primeiro, Jesus, e nós viemos posteriormente. E Jesus tinha prazer em obedecer ao Pai, em ouvir o Pai, em fazer a vontade do Pai. Teremos esse prazer? Precisamos ter. Sabe por quê? Porque Ele nos fez para sermos felizes. Mas para de fato sermos felizes, é necessário que nós temos a cartilha da nossa vida, vivamos nessa cartilha que é a palavra de Deus. E o que está lá nessa cartilha? Conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo, para que o amemos, para que o obedeçamos, para que tenhamos dias bons
dias de paz, de tudo de melhor que a vida pode nos dar. Está em Cristo Jesus, não está em nenhum outro lugar. E com certeza, para conhecermos esse mestre lindo, maravilhoso, necessário é que tenhamos um relacionamento íntimo com ele. E para que tenhamos esse relacionamento, se faz necessário que fechemos essas portas nas nossas vidas. A porta do orgulho, da vanglória, da mentira, da fofoca. E são muitas coisas que são portas que podem fechar e não deixar que Jesus entre nas nossas vidas, nos fadando ao fracasso. Uma vida fracassada, uma vida triste, uma vida sem alegria, uma vida que nós não queremos viver, que nós não temos alegria, porque a alegria é verdadeira, só em Cristo Jesus. Bom, lá em Tiago 3,16, né, ele fala uma coisa muito séria, é uma das raposinhas das nossas vidas. Estou olhando aqui que eu anotei, são muitas coisas, apesar de não dar para falar sobre todas elas, mas algumas dá. Lá em Tiago 3,16, porque onde há inveja e contenda, aí a perturbação e toda a obra perversa. E sabe que a inveja é um dos sentimentos que a gente, às vezes, muitas pessoas não têm coragem de dizer, né? Ai, não tem inveja. Mesmo porque, se você parar para pensar um pouquinho, refletir, a inveja denota inferioridade. Ué, ele é melhor do que eu, ele tem o que eu não tenho. Não, eu tenho sim, eu sou sim. Mas no fundo nós estamos invejando. Nós queremos ter a vida que outra pessoa tem. Nós ficamos até magoados com Deus. E achamos que merecemos ter determinada vida que algumas pessoas têm. E por que é que nós não temos? Sendo que Deus tem uma história única para cada pessoa. E nesse momento, Ele está escrevendo a nossa história. E nós não podemos atrapalhá-lo de escrever as nossas histórias. Em todas as histórias que cada um tem, né, na sua individualidade, pode ser de tristeza, de sofrimento, sim. Mas a própria Bíblia fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus, que é a graça de Deus, é tudo de melhor. É a gratuidade do seu amor, do seu poder, é a força que nos leva além de qualquer circunstância, de qualquer obstáculo, de todo pecado que tenta nos enredar, que tenta nos carregar, não é mesmo? Outra raposinha terrível para as nossas vidas é a murmuração. Eu tinha ouvido uma expressão sobre murmuração, né? Que ela é uma oração maldita, uma intercessão maldita. E hoje eu ouvi outra coisa, que ela é um louvor a Satanás. Quando eu murmuro, eu reclamo, né? Eu estou contaminando o meu ambiente. E as pessoas à minha volta também vão começar a reclamar. Quer ver? Quer fazer uma experiência? Não é uma experiência boa, mas eu já fiz e ela é real. Vai para a fila de um banco e começa a reclamar. Alguém do seu lado ouve, reclama, o outro reclama também. Quando você se der conta, tá todo mundo reclamando. Então ela tem esse poder, esse mal de se propagar. E é o passo que quando nós começamos a agradecer e perguntar para Deus, Pai, nessa circunstância aqui, nessa situação, o que eu posso aprender? Eu estou aqui e aqui tudo é diferente, né? Nossa casa está lá nos fundos, ó. A casa das meninas, olha lá, nossa casa está lá, né? E aí são, né, são obreiras, nós que estamos estudando aqui na missão também. E aí nós temos um guarda-roupa pequenininho, né? O meu guarda-roupa era um monstro, já nem tenho mais, né? E onde eu estava também era um pouquinho, muita roupa. E aqui foi me dada 3 prateleiras, uma partezinha, não, 2 prateleiras. Uma partezinha para pendurar a roupa, pequenininha, guarda-roupa pequeno, e tipo um gaveta embaixo. E eu falei, mas olha, eu não precisava de tanta roupa, né? Eu não preciso de tanta coisa. Então eu tenho respostas aqui para dar para mim mesma. O que eu quero para minha vida? Eu quero ficar reclamando? Não, se eu vim para cá, foi para renunciar, para experimentar coisas da vida que em meio a tanta, como que eu vou dizer, a ter tantas coisas, né, ser uma acumuladora, não vale a pena, sabe? Porque na verdade, com tanta roupa você não sabe nem o que você vai colocar, você esquece de que você tem. E tendo uma vida mais simples, você está com os olhos, a sua sensibilidade está aguçada para aquilo que seus olhos não estão vendo, para distrações que a vida material nos proporciona. Não que você não possa ter, não é isso que eu estou pregando aqui não, tá?
Mas eu tô falando que eu vim da reclamação, da murmuração, né? E disse nessa coisa de nós sermos acumuladores, né? E isso não é bom. Isso nos afasta também dessa intimidade com Deus, isso causa interferência, que nós ficamos ali ligados, como nós vamos conquistar mais, mais e mais. Você tem um tênis branco, você quer um vermelho, você quer um azul, você quer um preto, você quer um laranja, você quer um jeans, não é assim? As mulheres sabem exatamente o que eu estou falando, e tem homens também que sabem. Para terminar, a fim de que o nosso devocional não seja muito longo, precisamos nos lembrar de que Deus, Ele é intencional nas nossas vidas. Em tudo há uma intenção. Em tudo Ele vai interferir, Ele pode interferir, Ele deve interferir. Nós precisamos olhar à nossa volta, né? Só você sabe o que você está vivendo aí agora. Só eu sei o que eu estou vivendo aqui. Mas em tudo, quando nós cremos, nós podemos perceber de fato a intenção de Deus. Ele não escreve certo em linhas tortas, não. Ele escreve qualquer linha, sabe? E a vontade dele soberana, desde que nós peçamos socorro, peçamos ajuda, peçamos sabedoria, porque sem a sabedoria de Deus nós não podemos chegar a lugar nenhum, né? Então a intencionalidade dele em toda a nossa vida, sempre tem um bichinho em volta da gente que tem intenção, mas nós precisamos pedir a ele que nos ajude a moldar, né, a nossa mente, a vermos essas intenções, a entendermos e aceitarmos. Amados, antes de você sair aí, tá? Curta, compartilhe, sabe? A fim de que essa palavra chegue além. E eu tô deixando sempre aí no vídeo, tá? O meu plano de missão, tá? Não se ofenda, por favor. Eu olho até para mim mesma, eu não tinha noção do que era ofertar em missões, porque nós todos somos chamados para missão. Mas alguns não vão. Mas vão ajudando, vão orando, todos têm alguma coisa para contribuir. Então eu vou deixar no final do vídeo aí o meu Pix, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais. Ainda mais pessoas que me conhecem, que já seguem o canal, pode compartilhar sim, sabe? Para que Deus toque corações, né? E eu também, né? Nós temos que ser generosos. Então, que vier para mim, que eu perceber, né? Às vezes eu tenho pessoas aqui, né? Que podem até receber menos, precisam também, a gente compartilha umas com as outras, sabe? Das nossas necessidades. Nós temos uma vida comunitária, uma grande família. Ninguém fica sozinho, porque não é isso que Jesus quer para nós. Amém? Então vamos orar? Ô papai, muito obrigada por este dia que nós estamos vivendo, mais este dia, Deus, que possamos te honrar, ó Pai, que possamos nos conscientizar das possíveis raposinhas que estão circundando a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento cotidiano, diário contigo, ó Deus. E se ainda não temos esse relacionamento, que o Senhor nos ajude a ter, ó Pai, a vivê-lo em nome de Jesus, ó Pai. Toma as nossas mentes, leva-nos às transformações necessárias, perdoa, Deus, o nosso tempo de ignorância. Mas agora, Pai, que nós ouvimos um pouco, entendemos um pouco do que são raposinhas nessa vinha linda que é a vida contigo, ó Deus. Que nós estejamos a decisão, a prontidão, Deus, o desejo, ó Pai, e a ação de expulsá-la. Não só estarmos conscientes dessas raposinhas, inveja, murmuração, orgulho, obstinação, seja lá o que for mais, ó Pai, que nós descubramos. Nos ajude, Pai. Sem Ti nós nada podemos, nós nada sabemos, mas contigo, Deus, nós vamos além de tudo, ó Deus. Nós te amamos, papai. Ser com cada um, Deus. Aquele que está sem esperança, aquele que está desesperado, aquele que está confuso, está com culpa, pode estar enlutado, pode ter sido abandonado, está passando por situações de doenças, ó Deus. Nada foge ao teu alcance, ó Deus. Nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, amados. Um dia abençoado para você e abençoador também.